Bom dia, povo amado do Senhor. Sábado, já estamos no 9º dia da segunda fase do devocional para líderes. Mais uma vez juntos, cedinho, para respeitar o princípio das primícias, a primazia da primeira parte, melhor parte para o Senhor. Deixa eu fixar aqui o comentário a respeito do nosso assunto de hoje. Eclesiastes 9. Pronto, bom dia, Socorrinha, bom dia, Daiane. Deixa eu só fixar aqui, gente, rapidinho. Muito bom dia, um sábado abençoado e maravilhoso para nós. Nós possamos hoje entrar na presença do Senhor, abrir o nosso coração para ouvir o que Deus tem para nos falar no dia de hoje. Bom dia, Nicole, bem-vinda. Bom dia, Dai. Hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes 9, gente, um livro lindo, muitos ensinamentos. Nós vamos entender sobre obediência, mas também nós vamos entender sobre liberdade. Nós vamos entender sobre tipos de autoridade, autoridade absoluta, autoridade relativa, como nós devemos nos comportar. E nós vamos entender um pouco mais por que coisas, injustiças acontecem no mundo, por que a perversidade acontece, como nós devemos se comportar como cristãos, qual deve ser o nosso papel na terra. E isso é muito importante. Então, sem muita delonga, vamos logo abrir a Bíblia. Todo mundo já está com a Bíblia aí? Bom dia, Lu. Todo mundo abrindo a Bíblia no capítulo 9 de Eclesiastes. Esse já é bom dia, Regina, minha amiga, seja bem-vinda. E hoje já é nosso 9º dia, né, gente? Na segunda fase. Se a gente for juntar com a primeira fase, a gente já vai hoje já são 40 dias juntos, todos os dias, inclusive sábado e domingo, falando sobre a palavra do Senhor. E nós já estamos aqui pedindo em oração sabedoria divina para saber qual será o nosso próximo livro, tá bom? Então vamos entender, gente. Esse capítulo 9 fala muito ao nosso coração e também fala muito para líderes, tá? Agora a gente vai desmistificar uma questão importantíssima. E aí talvez seja a resposta para muitas das nossas perguntas, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 9, nós dividimos em 2 momentos, tá? Aliás, deixa eu ver aqui. Capítulo 9 não, gente, desculpa. Eu tô só falando capítulo 9, mas é capítulo 8, na verdade, né? Ontem a gente fez o capítulo 7, hoje é o capítulo 8. E nós vamos dividir o capítulo 8 em 2 momentos. Bom dia, Maria José, minha amiga. Bom dia, Giza, bem-vindas. Hoje, gente, eu errei aqui, eu coloquei 9, mas é 8. Deixa eu só corrigir aqui, tá, gente? Deixa eu só corrigir aqui, eu coloquei que o nosso devocional hoje é capítulo 9, mas não é, tá, gente? É capítulo 8. Então, quem não tá com Bíblia, já pega a sua Bíblia, já vai abrindo em Eclesiastes, capítulo 8. Hoje nós vamos falar muito nos corações dos líderes. Nós vamos também, é muito comum, gente, líderes também serem liderados, né? Terem líderes acima de você. E nós vamos entender também como funciona essa liderança, como deve ser, e você vai ter muita clareza aqui hoje. Deixa só eu fixar esse comentário aqui que eu acabei errando, gente. Pronto. Agora sim, capítulo 8. Em banquete espiritual. Vamos lá, gente. Então a gente vai falar do capítulo hoje 8, tá? Estou confusa. 8. Vamos falar em 2 momentos, tá? Para começar, a gente vai falar sobre a submissão diante do rei. A gente vai entender essa palavrinha que gera tanta polêmica muitas vezes, que é a submissão. Então nós vamos entender o que é essa submissão, como ela deve acontecer, que tipo de autoridade é essa. Vamos reconhecer as autoridades em nossa vida e nós vamos aprender como lidar com cada tipo de autoridade. Combinado? E logo depois a gente vai falar sobre as desigualdades na vida, gente. Esse assunto é muito importante, porque eu sei que tem muita gente que tem um coração puro, coração bondoso, coração reto no Senhor e sofre muito por ver desigualdades no mundo, sofre por ver injustiça e muitas vezes parece aparentemente o mal está prosperando e você às vezes pode perder a esperança, a fé,
pode inclusive se distanciar de Deus em algum momento, porque você não entende as coisas no mundo, né? Às vezes você vê a pessoa que pratica a iniquidade, o mal, a perversidade, e essa pessoa está prosperando, essa pessoa, né? Às vezes ela é corrupta nos negócios e o negócio dela prospera e você não entende por quê. Então hoje a gente vai entender um pouco sobre isso. Deus vai nos dar aí bálsamo aos nossos corações, vai nos dar realmente fortaleza, força, para a gente continuar seguindo o caminho do bem, sem se portar, né? Com o mal que às vezes pode estar prosperando ao nosso redor. Ok? Bom dia, minha prima Ana Luísa, bem-vinda. Então, vamos ler juntos? Capítulo 8, versículo 1. Vamos falar sobre a submissão diante do rei. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu julgamento feito a Deus. Olha só. Então, o que você diz? Observa o mandamento do rei. Por quê? Por causa do seu compromisso, do seu juramento feito com Deus. Não te apresses em deixar a presença de Deus, nem te obstines em coisas más, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Olha, fica com essa palavra, tá? Eu vou ler completo, depois a gente volta para comentar. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Olha só, porque é grande o mal que pesa sobre o homem. No versículo 7 ele fala, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Quer dizer, aqui existe um momento que vai haver um julgamento. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Quer dizer, não tem como nós dominarmos o vento, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem temos poder sobre o dia da nossa morte. Nem há tréguas, não há tréguas nesta peleja. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Isso é Salomão declarando, né? Contando a história dele. Há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Aí aqui a gente vai entrar bem nisso, tá? Então, olha só. Eu vou trazer um pouco aqui, gente, do comentário da nossa Bíblia da Liderança Cristã para a gente entender esse início, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou trazer uns comentários para vocês. Aqui, Salomão nos lembra acerca do nosso relacionamento com líderes que estão acima de nós. Quer dizer, debaixo do céu, debaixo na terra, gente, existem lideranças. Né? Então, em algum momento, você vai estar no papel de líder de pessoas. Você vai estar exercendo a liderança e tendo liderados abaixo de você. Em outros momentos, você vai ter pessoas que estão liderando a tua vida. Entende? Então, são circunstâncias diferentes. Tanto somos líderes, como somos liderados em certas circunstâncias. Então, nós devemos nos submeter a esses líderes. Então, quando a gente tiver como liderado, nós devemos nos submeter a esses líderes. Não porque eles mereçam isso, porque eles são tão humanos quanto nós, erram tanto quanto nós, né? São capacitados tanto quanto nós, mas porque a posição deles, a posição que Deus nos colocou, merece que eles tenham, que nós respeitemos essa liderança. E essa é a ordem de Deus para nós, que a gente possa que nós possamos ser obedientes aos nossos líderes. E o que quer dizer sobre os líderes que têm autoridade? Salomão também dá um aviso a respeito disso. Quando tentam exercer a autoridade sem um coração de servo, os líderes no final se prejudicam. Considere o que ele diz. Olha isso, gente. E aqui a gente precisa trazer isso para a nossa liderança. Quer dizer, a liderança ela tem uma autoridade perante seus liderados. Eles devem obediência a essas pessoas, aos seus líderes. E nós também devemos obediência àqueles que exercem liderança na terra a respeito de nós. Mas nós precisamos estar atentos porque o líder é aquele que serve. Esse é o exemplo da liderança de Jesus Cristo, né? O líder servidor. Então o líder é aquele que vem e serve antes. É aquele que mostra, é aquele que faz. Então é importante que a gente não suba a vista, né? Suba a cabeça essa liderança, porque eu mando, porque tem que me obedecer, porque eu sou melhor. Não. Você está nessa posição para que você possa servir mais e melhor a essas pessoas que estão abaixo da sua liderança, que estão sob a sua liderança.
E aí, Salomão nos fala aqui, em Eclesiastes, para considerar o que ele diz. Primeiro, papel de quem segue um líder. Qual é o papel de quem segue um líder? Submeter-se à autoridade dada por Deus. Então, se Deus colocou alguém sobre alguma autoridade, sobre algum papel de liderança, então aqueles que estão abaixo daquele líder precisam se submeter àquela liderança. E qual é o segundo papel de quem segue algum líder, de quem é liderado? Confiar que Deus cumprirá o seu propósito. Gente, a nossa confiança ela está em Deus, entende? A gente não confia exatamente no nosso líder terreno, né? Porque a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. A gente confia e a gente se submete a uma autoridade de um líder debaixo da terra, se nós antes disso entendermos que foi Deus que submeteu aquela pessoa à liderança. Porque se eu não acreditar que foi Deus que colocou aquela pessoa naquele papel de liderança, não vai fazer sentido a minha submissão, entendeu? Então, se eu acredito que aquela pessoa está sob a orientação divina de Deus, sob a autoridade de Deus, aí sim eu posso me submeter àquela autoridade. Também nós devemos não desistir em causar discórdia quando estamos sob alguma liderança. Então esse é o nosso papel como liderado. E o nosso papel como líder, qual é o papel do líder? O papel do líder é exercer a autoridade com sabedoria e cautela. É não se desviar do caminho reto do Senhor. É se apegar na palavra de Deus, é se apegar na autoridade absoluta de Deus para saber o caminho certo de seguir. Sabendo que aquele caminho, gente, ele vai te levar para a luz, e ele também vai levar todos os teus liderados. Então, se você se desvia do caminho, você não está apenas se desviando. Você está desviando várias pessoas daquele propósito. Qual é a segunda dica, a segunda lição para o líder? Reconhecer que nenhum ser humano controla a vida. Nós não temos condição de controlar nada. Porque tudo, gente, é vaidade, é vã vaidade. Eclesiastes nos fala vários momentos, né? Tudo é correr atrás do vento. Como é que eu posso controlar o vento? Como é que eu posso controlar a tempestade? Como é que eu posso controlar a minha morte, o dia da minha morte? Então, tudo isso é vontade de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos entender, enquanto líderes, que exercer a autoridade deve ser com sabedoria e cautela e que reconhecer que nenhum ser humano controla a vida, né? Que nós não temos esse papel, esse poder. E também liderar os outros sendo servo e não chefe. Cuidado para a sua liderança não subir a sua cabeça, lhe desviar dos caminhos do Senhor com vaidade, com prepotência, com arrogância, com ego inflamado, porque esse não é o papel do líder cristão, né? O líder cristão, ele tem um papel de servidão, de se colocar na ajuda às outras pessoas. Você está no papel de líder por quê? Porque Deus te confiou a orientação a essas pessoas, o direcionamento a essas pessoas. E então, assim, depois passar esse momento, gente, de entender que existe sim uma autoridade relativa diante da terra, que é a autoridade que tem os líderes, nossos líderes, e muitos daqui são líderes e exercem também essa autoridade relativa. Mas eu quero aqui colocar uma coisa para vocês, tá, gente? A obediência, ela é muito importante, tá? E liderar com sabedoria é muito, muito, muito importante. É o que já nos diz o começo aqui do capítulo 8, né? Quando fala que a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto. Quer dizer, a sabedoria que vem dos céus, gente, formoseia o rosto, né? É a alegria de viver. Alegra o líder, alegra a sua liderança, alegra o Senhor. Mas nós precisamos entender um aspecto importante, tá? No final aqui, dessa primeira parte do capítulo 8, no versículo 9, ele fala que há tempo em que um homem tem domínio sobre outro, que tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. E nesse aspecto aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só, gente, nós entendemos que existe a liderança na terra, mas a liderança na terra, ela é uma autoridade relativa. Existe uma única autoridade absoluta, que é a autoridade de Deus na nossa vida. E aqui nós vemos no versículo 4, né? Quando fala assim, ó, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quer dizer, o que acontece, gente? Existe uma autoridade vinda do céu, direto para você, direto para a sua vida, que o nome dessa autoridade é a autoridade absoluta. Quer dizer, por que nós precisamos estar diante da presença do Senhor sem negociar isso, tá? Porque é Deus que nos dá a direção, gente. Deus, ele é um caminho reto. Eu e você temos condição de nos submetermos à autoridade
absoluta de Deus, pelo caminho reto, nós temos comunicação direta com a fonte. Essa é a autoridade absoluta. Toda autoridade na terra, ela é uma autoridade relativa. O que é que significa isso? Que eu só me submeto a qualquer homem debaixo do céu se eu entender que essa pessoa está submetida a uma autoridade absoluta, que é a autoridade de Deus. É muito penoso, é muito desafiador se submeter a uma liderança terrena quando você não crê, não confia. Essa liderança não tem credibilidade diante de você. Por exemplo, você está sob uma liderança que não teme ao Senhor, uma liderança que não tem sabedoria, uma liderança que não te dá liberdade, te exige uma submissão burra. O que é submissão burra? É quando você tem que fazer aquilo que é ditado, que nem o seu líder sabe o porquê que está fazendo o que você está fazendo. Entende? O seu líder não submeteu à vontade de Deus, não orou para decidir a direção, não estudou a palavra de Deus, não conhece a verdade. É um líder que comete perversidade, é um líder injusto, é um líder que não teme ao Senhor, é um líder que não busca a sabedoria. Entende? Então, essa liderança, ela é relativa na tua vida. Você já imaginou que destroço seria se você se submete a uma liderança terrena, nesse nível que eu estou te apontando, abrindo mão de uma autoridade absoluta? Então, cuidado com isso, gente. Aqui eu não estou promovendo a rebeldia, muito pelo contrário. Então, a rebeldia, ela é contra Deus, né? Mas o que eu estou promovendo aqui é que você, antes de se submeter a qualquer pessoa, se submeta a Deus. Somente o Senhor tem autoridade absoluta sobre a sua vida. É muito penoso e é fácil se desviar dos caminhos do Senhor quando você coloca toda a tua fé e toda a tua esperança em uma autoridade relativa, na autoridade do homem, na autoridade terrena. Só Deus sabe o que é melhor para você. Só Deus pode te direcionar. Quando o teu líder, ele é temente ao Senhor, quando o teu líder, ele é uma pessoa de oração, ele é uma pessoa que busca na palavra a sabedoria para exercer essa liderança, aí sim, você pode ser tranquilamente se colocar sob essa liderança. Então hoje eu quero trazer vocês a reflexão. A quem vocês têm submetido a liderança, a vida de vocês? Quem está sob a liderança de vocês? Quem são seus líderes? Porque se seus líderes hoje são pessoas que não temem ao Senhor, apresse-se para sair dessa liderança. É isso mesmo. Não faz sentido você estar sob uma liderança que não tem valores de reino, que não tem sabedoria divina, que não dá o primeiro momento, o primeiro tempo para Deus, que decide diante do seu entendimento próprio, lideranças que alimentam ego, vaidade, arrogância. Não faz sentido. Busquem estar sob liderança. Gente, liderança na terra é muito bom. É muito bom ter pessoas que sabem mais do que você. É muito bom ter pessoas que direcionam o teu caminho. Mas, se essas pessoas não seguem os mesmos princípios, os mesmos valores, essas pessoas não estão submetidas à autoridade absoluta de Deus, não faz sentido. É apenas sofrimento e isso pode te levar, como diz aqui Eclesiastes, versículo 9, isso pode te levar à ruína. Então, seja sábio. Não coloque a sua vida nas mãos de ninguém que não exerça, que não tenha uma autoridade celeste, que não se submeta a uma autoridade divina. Combinado? Você tem total condição de se submeter à autoridade de Deus, à autoridade absoluta na tua vida e decidir os teus passos. Sem intermediários. Não estou dizendo que você não possa ter liderança terrena, tá? Volto a repetir. Não estou dizendo isso. Mas você precisa se certificar se essa liderança ela está agindo com sabedoria, com os preceitos do Senhor. Ok? E aí, gente, nós já vamos para um outro momento que é as desigualdades na vida. Nós falamos aqui a partir do versículo 10 até o versículo 17 sobre a desigualdade. Vamos ler juntos? Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, no passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Olha isso, gente. Olha que doído muitas vezes para nós, né? Quando nós praticamos o bem, quando nós somos luzes, quando nós falamos no nome do Senhor, quando nós somos justos e nós vemos que nós não temos vez, que nós não somos reconhecidos, que nós não somos valorizados, que o mal prospera, que a perversidade reina. É doído, mas Deus tem uma palavra para nós. Vamos no versículo 11.
visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador, olha isso, gente, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então, mesmo que os pecadores prolonguem a sua vida, mesmo que eles pratiquem o mal, né, sejam pecador, façam o mal 100 vezes, ainda assim, tenha a certeza no seu coração, com certeza que bem sucede aos que temem ao Senhor. Então, segure firme. Não caia na armadilha do mal. Não busque ajuntar tesouros na terra e por isso abrir mão do bem, abrir mão da justiça, abrir mão da verdade. Achar que bom é aquele que pratica a injustiça, a corrupção, porque está prosperando. Porque essa prosperidade, ela tem um prazo para acontecer, para existir. Essa prosperidade, ela pode acontecer no mundo terreno. Mas nada sai do julgamento de Deus. Nada sai da vista de Deus. Nosso Deus, ele é onipresente, onisciente. E ele é justo, ele é misericordioso, mas ele também é um Deus justo. Ele é um Deus que perdoa, mas é um Deus que dá o castigo do tamanho daquela atitude, daquele pecado que você cometeu. Não porque ele seja mau, mas porque ele é justo. Porque ele te dá a oportunidade de reconhecer as suas falhas, pedir perdão, mudar os teus caminhos, se voltar para o Senhor. Então não há mal nenhum na terra que você não venha pagar por ele. Mesmo que você não esteja vendo isso ainda, mesmo que aparentemente a pessoa esteja recebendo coisas boas na terra, em detrimento da sua injustiça, da sua maldade, mas existe um Deus que tudo vê, existe um momento de julgamento, existe um temor ao Senhor que vai ser valorizado. Abra o seu coração para isso. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Olha, essa é a promessa de Deus. O perverso não irá bem. Não se iluda, tá? Por mais que ele esteja aparentemente vivendo coisas boas, não se iluda. O perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Porque assim, gente, por mais que ele possa aparentemente estar tendo resultado de sucesso diante da terra, a gente sabe que aqui é só uma passagem, né? Eclesiastes nos fala disso em vários momentos. Isso aqui é apenas uma passagem. Maiores são os propósitos de Deus para nós no reino dos céus. Nós estamos aqui ajuntando tesouros para o reino de Deus. Nós estamos aqui comprometidos com a expansão do reino de Deus na terra. Então não se preocupe com isso, não. Continue fazendo bem, continue praticando bem, continue temendo ao Senhor, continue levando a sabedoria para as pessoas, pregando a justiça, fazendo bem, porque você será valorizado por isso no tempo certo do Senhor. E no versículo 14, Deus nos fala, né? Eclesiastes nos fala, Salomão. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Fica atento a isso, ó. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aqui, gente, é um momento de Eclesiastes que ele já teve também em outros capítulos. É um momento, é quase como se ele perdesse a visão da espiritualidade aqui, né? Porque ele se volta para o momento presente, sim. Nós devemos valorizar o momento presente, usufruir, desfrutar do que se bebe, do que se come, do que se faz, do fruto do nosso trabalho, sim. Mas isso aqui tem que estar alinhado com a nossa construção da expansão do reino na terra. Não adianta de nada a gente desfrutar do momento presente se apegando a tesouros terrenos. Tá? Então aqui, às vezes, eu vejo como uma perca rápida de uma visão celeste, né? Então, de uma visão espiritual. Quando se apega demais a coisas terrenas, tá? A gente pode usufruir, sim. Nós podemos desfrutar, sim, do que há na terra. Mas sempre com a visão celestial, com a visão de reino. E aqui ele nos fala ainda no versículo 16. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Olha isso. Nós temos essa restrição. Nós, como humanos, temos essa restrição.
nós não temos condição, né, de contemplar toda a obra de Deus. Não se pode compreender toda a obra do Senhor que se faz debaixo do sol. A vida terrena, ela não é muitas vezes compreendida. Por mais que trabalhe o homem para descobrir isso, não a entenderá. Não temos sabedoria, discernimento suficiente para entender isso. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá achar. Gente, o que fala aqui esse final? Aqui fala de fé. Aqui fala que olhos não viram o que Deus tem preparado para nós. Que o nosso entendimento humano, ele não consegue nos levar à sabedoria do que Deus tem para nós. Então que a gente possa não se perder. Não se perder nas preocupações do quanto a injustiça vem ganhando terreno na terra. Do quanto a perversidade, pessoas que praticam a perversidade, a maldade, a injustiça, elas podem até estar crescendo, né? Às vezes você vê na liderança empresarial uma pessoa que faz errado, que não segue caminho reto, que pratica perversidade, e essa pessoa, o negócio dela prospera, e você não entende nada. Como assim? Eu não sou rica na terra, eu não consigo prosperidade, eu não consigo riqueza material, como fulano consegue? Mas fulano consegue através de maldade, através de corrupção, através de coisa errada. Então não caia na tentação de seguir o caminho que outra pessoa, de maldade que outra pessoa seguiu para alcançar o resultado que ela tem. Porque isso é vã vaidade, isso é vaidade, gente, isso não vale de nada. Continue temendo ao Senhor, continue seguindo o caminho reto, porque é isso que Ele nos chama. Não se deixe abater pela injustiça, pela maldade. Que o teu coração não se doe, não se feche para o amor do Senhor. É comum pessoas que vivem isso, vivem injustiça, essas pessoas se fechem para Deus. Porque elas não entendem, elas acham que o nosso Deus é um Deus injusto, que permite a maldade. Mas não é isso, gente. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós temos liberdade para executar aquilo que nós queremos debaixo dos céus, né? Só que existe um preço a se pagar. Não é que Deus seja um Deus mau, mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus misericordioso, que nos ama, que nos acolhe, que nos dá chances. Mas Ele vai nos julgar na medida que nós merecemos. Vai ter um tempo em que todos nós seremos julgados. Nada ficará esquecido, vai deixar de ser visto diante de Deus. Todos nós vamos pagar pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros. Deus nos ama, Deus nos perdoa. Mas Ele nos dá o castigo na medida que nós merecemos, para que a gente possa aprender. Porque isso é a disciplina do Senhor. E fazendo um paralelo com a liderança de pais e mães, nós precisamos entender que em tudo amar seus filhos, em tudo perdoar os seus filhos, em tudo endireitar os caminhos dos seus filhos. Mas eles precisam pagar pelos pecados, eles precisam pagar pelos erros para que eles possam aprender. Isso é a disciplina. E nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é um Deus que disciplina. Glória a Deus por isso. Que bom que nós possamos aprender a disciplina de Deus, que a gente não possa, momento nenhum, nos desapegar dele. Que a gente não possa nos desapegar de Deus porque nós vivemos em um mundo que há desigualdade e injustiça. E que a gente possa, gente, não esperar por ninguém. Que eu e você sejamos agentes do bem, agentes da luz, agentes da verdade. Que nenhuma injustiça possa nos limitar, nos paralisar. Que ao ver coisas erradas, que você possa fortalecer em você a bondade. Que quando você vê uma coisa ruim, você diga, agora é que eu vou agir. Agora é que eu vou falar no nome do Senhor. Agora é que o bem não vai parar. Porque o mal prospera quando o bem se cala. E o bem tem sido muito intimidado pelo mal. Porque pessoas como você, pessoas boas, pessoas que buscam, porque se você está aqui, meu amigo, 7h30 da manhã, um devocional comigo, no sábado, é porque você busca, é porque você teme ao Senhor, é porque você quer, você deseja, e Deus honra isso. Então, se você é essa pessoa, não deixe o mal limitar você, não deixe o mal calar sua boca, não deixe que a injustiça do mundo possa te desanimar. Você nasceu para ser luz, para levar luz para os locais onde há trevas. Então, cada injustiça, cada maldade vai fortalecer em você o desejo pelo bem. E você vai encontrar a sua missão. Porque Deus colocou e irá colocar cada vez mais claro no seu coração a missão que Ele tem para você nessa terra. Porque você é exército de Cristo. Você foi levantado nessa geração para expandir o reino de Deus na terra. Ontem eu te passei o exercício de fazer a lista das coisas, né, que você vai fazer para expandir o reino de Deus na terra. E também a lista de coisas que você vai deixar de fazer, porque são contrárias a essa expansão de reino.
Então, se apega a essa lista. Se você não fez ainda, faça. Olha para essa lista e pensa, o que eu posso fazer hoje com relação a essa lista? Que atividades eu vou colocar na minha semana que tem a ver com essa lista? E você vai sentir a satisfação pessoal no teu coração, a realização de estar sendo sujeito ativo na expansão do reino na terra. É para isso que Deus te chama. É para isso que nós estamos aqui. Nenhum mal sucederá. Nenhuma injustiça, nenhuma desigualdade, nada que vem das trevas pode nos paralisar. Muito pelo contrário, a nossa força do bem, ela é infinitamente maior. E é trazendo pessoas do bem, juntando pessoas nesse exército do bem, que nós vamos paralisar o mal. Que nós vamos levantar o bem. Não é uma força para paralisar o mal, é levantando o bem e o bem ganhando espaço, ganhando força, que o mal vai reduzindo, até não ter mais força diante de nós. Esse é o nosso objetivo aqui, é para isso que nós estamos juntos. A autoridade sobre a nossa vida, somente Deus, a autoridade absoluta. Qualquer outra pessoa que nós possamos nos submeter a nossa vida, a liderança, permitir que exerçam liderança sobre nós diante da terra, somente se essas pessoas tiverem sob a liderança de Deus. Certifique-se se os seus líderes hoje são líderes ligados a Deus. Se não, amigo, sai fora dessa liderança e entra na liderança de Deus, porque só Ele sabe o que é melhor para ti. Combinado? Maria José, minha amiga, meu Deus, abençoe Eliana por nós, por nos fazer nesse dia sua sabedoria infinita. Que linda, obrigada, Maria, meu coração sente gratidão por esse momento. Gratidão, minha amada, gratidão. Raini, minha amiga, que bom ter você aqui. Então, amigos, essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês, o sábado de vocês, o final de semana. Final de semana é dia de celebrar cada vez mais a vida com Deus. Domingo é o dia do Senhor, né? A gente ter mais esse tempo com Ele. Todos os dias é o dia do Senhor, mas domingo a gente dá uma parte maior, né, da nossa vida. Dia de estar com a família, reunir as pessoas e dia de praticar o bem. Combinado? Nessa semana quero ver todo mundo fazendo ainda mais o bem, praticando a expansão do reino de Deus na terra de forma ainda mais ativa. Posso contar com isso? Ana Luísa, minha prima maravilhosa, Deus te abençoe e guarde sempre. Amém. Beijo, Alice, querida. Beijo, mami. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, amanhã é domingo e nós vamos estar aqui sim, tá? Só um detalhe, gente. Amanhã eu vou deixar gravado, tá? Amanhã eu tenho um momento especial com uma amiga querida. Então eu vou gravar o devocional pra vocês mais cedo. Sei que é domingo, nem todo mundo tem disponibilidade pra acordar cedo. Mas amanhã, provavelmente por torno de 6h30, entre 6h30 e 7 horas, eu vou iniciar o nosso devocional, tá bom? Amanhã, domingo, excepcionalmente, eu vou fazer o devocional mais cedo. Mas peço que aqueles que não possam acordar comigo, eu amo vocês aqui, né? Claro que eu prefiro vocês comigo. Mas aqueles que não puderem, assistam, tá bom? Amanhã a gente vai ter uma palavra bem poderosa pra vocês também, pra nós. Beijo no coração de todos. Final de semana abençoado.